Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre as migrações internas que nós começamos a ver na aula passada, tá? Então, o que são as migrações internas? Todo movimento de entrada ou saída feita por uma pessoa, por um indivíduo em algum local, né? Tanto de um país para o outro, como dentro da própria cidade ou do seu próprio país, é chamado de migração. Então, todo esse movimento que as pessoas fazem dentro de um território é chamado de migração. E a gente ganha denominações, né? Então, é muito comum a gente falar sobre os imigrantes, mas existem duas denominações, o imigrante e o emigrante. O imigrante, pessoal, é quem entra em um local novo. Então, toda vez que tu faz um movimento e tu entra em um local novo, tu vai ganhar a denominação de imigrante. E o local de onde tu saiu, tu vai ser chamado de emigrante. Então a diferença entre eles é que o imigrante é quem entra e o emigrante é quem sai. Então a diferença entre eles é justamente isso. Imigrante entra, emigrante sai. Então todas as pessoas que fazem imigração, elas vão ser os dois termos. Emigrante da onde saiu e imigrante aonde entrou, tá? Nós vamos nos deter, pessoal, nas migrações internas. Então, como o próprio nome diz, interna, né, que é um movimento dentro do seu território, do seu país, tá? Então, a migração interna, ela faz com que as populações em diferentes áreas sejam diferentes, principalmente no número de habitantes, de áreas mais ricas para áreas mais pobres. Há essa diferença por causa das migrações internas. Por quê? Porque os principais motivos que fazem uma pessoa migrar é emprego e uma busca por uma melhor qualidade de vida. Então isso se encontra onde, geralmente? Nas áreas mais ricas, como por exemplo no Brasil, nas regiões sul e sudeste, onde concentra um grande número de imigrantes. Aqui nós temos duas imagens. Nós temos aqui uma imagem, né, de um caminhão ali, que ele é chamado de pau de arara no Nordeste, aonde historicamente as pessoas saem da região Nordeste, que é considerada das mais pobres do Brasil, e migram para o Sudeste para tentar melhorar a vida. E elas vêm nesses caminhões chamados de pau de arara, que não tem estrutura nenhuma. Também já foi retratado por diversos pintores essa situação, né? Aqui, como nessa imagem, nós temos ali uma representação de uma família nordestina que estaria saindo do sertão nordestino e se dirigindo para o Sudeste, tá? Então, nós temos essas denominações de migração interna, todo o movimento que há dentro do país. E daí, quando a gente fala de migração interna, a gente acha que o rural, pessoal, é o movimento de saída da área rural para a área urbana. Como o próprio nome diz, a palavra êxodo significa saída. Então, eles saem do campo e vão para a cidade. O segundo tipo é a transumância. A transumância, ela é um movimento periódico, ou seja, ele acontece em alguns períodos do ano. Geralmente a gente vai ver a transumância representada ou para trabalho ou para estudo, né? Como mostram aqui as imagens aqui embaixo, nós estamos vendo plantações, né? Essas plantações representam que por muitos anos, antes de chegar principalmente a mecanização da agricultura, muitas pessoas eram contratadas somente no período do plantio e depois eram recontratadas no período da colheita das grandes plantações. Então elas iam durante um período para as fazendas, trabalhavam lá no plantio ou na colheita, ficavam morando lá e depois no final deste período voltavam para suas residências. Isso era chamado transumância. Aqui no município que a gente vive, Capão da Canoa, também acontece muita transumância. No período do verão, muitas pessoas saem dos seus municípios, vêm passar o verão aqui em Capão trabalhando e no final da temporada retornam para os seus municípios, e isso é chamado de transumância. O terceiro tipo, pessoal, é a migração pendular. A migração pendular, ela é uma migração diária, como mostra aqui na imagem, né? A pessoa ela sai todos os dias do seu município de origem e vai para outra localidade durante o dia trabalhar ou estudar e no final do dia retorna para a sua
residência. Então, a migração pendular é como um pêndulo mesmo, vai e volta no mesmo dia, ou para trabalho ou para estudo, né? E o último movimento é a migração urbana, que é o movimento o menor que existe entre os quatro, né? Que, como o próprio nome diz, êxodo, a gente já viu que é a saída da área urbana para a área rural, né? Este movimento ele é o menor dentro do nosso país, dentro dos 4 movimentos internos, mas ele existe, né? Quando a pessoa troca a área urbana para viver e trabalhar na área rural. Tá, pessoal? Então aqui eu estou mandando esse videozinho explicando sobre as migrações internas que a gente viu na próxima aula. Vou deixar mais uns exercícios sobre isso e a gente corrige na próxima aula. Tchau, tchau!